Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Armstrong Leal. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui convosco. Para quem não nos conhece, nós somos parte de uma multidão de pessoas que aproveitam esse espaço da internet para ministrar a palavra de Deus aos corações. Meus queridos, queremos vos convidar humildemente para inscrever-se em nosso canal. Nosso canal tem um propósito no YouTube de levar este evangelho, para impulsionar esta mensagem e compartilhá-la a muitas outras pessoas que porventura vão escutá-la, e essa mensagem certamente ela não volta vazia e vai fazer a missão que lhe apraz, que é recuperar, salvar e restaurar vidas. Meus queridos, nesta feita iremos meditar num texto da Palavra de Deus que está lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 11, versículo do 2 ao 4, que diz o seguinte: E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Meus queridos, estamos diante da construção, segundo a Bíblia Sagrada, da Torre de Babel, um dos textos mais conhecidos para leitores da Bíblia Sagrada. Para quem não conhece, iremos nos debruçar um pouco acerca de todo o contexto desse texto que acabamos de ler, para que possamos entender o significado, pois a Bíblia, da primeira página à última, sempre tem um significado importante, uma mensagem a nos trazer. A história por trás desta passagem nos obriga a falarmos um pouco da história de um personagem bíblico chamado de Nimrod, ou Nimrod, como queiram. Nimrod era filho de Cush, neto de Cã e bisneto de Noé. Noé, aquele do dilúvio, exatamente aquele mesmo Noé do dilúvio. O nome Nimrod significa rebelde, ou significa se rebelar. Segundo a Bíblia, Nimrod foi o primeiro homem poderoso na terra, depois do dilúvio. Os 3 filhos de Noé tiveram muitos descendentes que se espalharam pela terra. Cã, filho mais novo de Noé, teve um filho chamado Cush, que gerou exatamente esse personagem que ora vos trago, Nimrod. Apesar de Nimrod ser citado na Bíblia como o primeiro homem poderoso na terra, há poucas informações comprovadas sobre a sua vida e sobre a sua história. A Bíblia nos revela que Nimrod era um valente caçador, daí a expressão valente como Nimrod. Gênesis 10, 9. Naquela época, a caça também estava associada à guerra, o que aponta que Nimrod era um homem que derramava sangue. Era um homem forte, um homem valente que conquistava e não apenas caçava animais pura e simplesmente. Alguns estudiosos consideram que ele teria sido um homem que serviu ao povo como caçador, livrando-se de animais ferozes que infestavam o país ou aquela localização onde residiam, onde se estabeleciam. Outros consideram que ele começou como caçador, mas tentou exercer domínio e controle sobre seus vizinhos pelo uso da força e sujeição. Isto é, há quem acredite que ele era um perseguidor e invasor violento, se apossando dos bens e propriedade dos outros.
O reino de Nimrod provavelmente foi o primeiro reino organizado da Terra depois do dilúvio. Por causa disso, ele ficou conhecido como o primeiro homem poderoso da Terra. Nimrod foi para a região de Sinear, Babilônia, e fundou várias cidades antigas como Babel, Ereque, Acade, Calné. Depois ele seguiu para a região da Assíria, onde fundou Nínive. Nínive, a conhecida Nínive do profeta Jonas. E outras cidades. Mesmo muito tempo depois, a Síria ainda era conhecida como a terra de Nimrod. Isso está registrado lá no capítulo 5, versículo 6 do livro de Miqueias. A boa parte da fama de Nimrod não vem dos escritos bíblicos. Como eu disse a vocês, há muitos poucos registros acerca da vida e da história desse Nimrod. Mas a cultura, a tradição judaica, como o Talmud babilônico, estudos arqueológicos, alguns estudiosos buscam associar este Nimrod a outros deuses babilônicos e assírios da guerra e da caça. Mas não há evidências comprobatórias de que Nimrod tenha sido uma divindade babilônica. Em Gênesis, porém, Nimrod aparece como herói humano, não divino, ou uma espécie de semideus. Embora a história tenha se popularizado, não há nenhuma comprovação, repito, bíblica de que Nimrod teria se casado com a sua própria mãe ou teria construído a Torre de Babel. Nimrod casou ou não com sua própria mãe? A Bíblia não menciona exatamente sobre Nimrod ter se casado com a sua própria mãe. Segundo a tradição judaica, Samíramis era mãe de Nimrod. Isso é atestado. E posteriormente casaram-se, mas a história, repito, não aparece na Bíblia para comprovar isso. Ainda segundo relatos de historiadores, Semíramis fundou várias cidades, incluindo a própria Babilônia, estando assim associada à construção da Torre de Babel. A ideia de que Semíramis fundou cidades e se casou com o Nimrod e teve um filho chamado Tamuz não é bíblica, tratando-se de pura especulação. Nimrod construiu a Torre de Babel? Existe alguma associação que evidencie isso, biblicamente dizendo? Assim como a relação amorosa de Semíramis, mãe de Nimrod, que possivelmente tenha casado com o próprio filho, a Bíblia não diz que Nimrod construiu também a Torre de Babel, assim como essa história do casamento. A construção da Torre de Babel aconteceu em Sinear. Isto sim, está atestado na Bíblia, ali no capítulo 11, verso 2 ao 4, como acabamos de ler inicialmente. Provavelmente a extensão de seu império, que incluía toda a Mesopotâmia, como Babilônia ao sul e a Síria ao norte, poderá ter tido alguma relação com a fundação de Babel e da Torre. No entanto, em nenhum momento a Bíblia faz ligação entre ambos, ou seja, entre Nimrod e a construção da Torre de Babel. Essa atribuição dada a Nimrod da construção da Torre de Babel vem da tradição judaica, sendo sustentada por historiadores que conceituados como o próprio Flávio Joséfo, que faz esta associação da construção com o próprio Nimrod. Em sua obra Antiguidade Judaica, este conhecido historiador Joséfo diz que Nimrod construiu a torre como uma forma de se vingar de Deus por causa do dilúvio. A ideia era que a torre fosse tão alta ao ponto de proteger os seus moradores de futuras inundações como aquela que devastou a terra anteriormente. Todos os versículos bíblicos sobre Nimrod no texto sagrado encontramos apenas 3 referências acerca de Nimrod. Um no livro de Gênesis, onde é narrado um pouco da sua história.
outra em 1 Crônicas, onde é reescrita a genealogia de sua família, e a última em Miqueias. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calnê, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Rebote, Ir e Calar. E em Nínive e Calar, a grande cidade de Récem. Gênesis 10, do 8 ao versículo 12. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra, 1 Crônicas 1:10. E por último, estes dominarão a terra da Síria com a espada e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. Miqueias capítulo 5, verso 6. Então, conforme atestado, são 3 passagens, basicamente, acerca deste personagem que ora vos trago. Meus queridos, toda essa passagem e esse pano histórico que vos trago é para dizer que, a partir do próprio significado do nome de Nimrod, que significa rebelado ou a se rebelar, Nimrod nada mais é do que a figura ilustrativa, da separação do homem de Deus. O homem, quando está longe de Deus, os seus projetos, eles são exatamente fadados ao fracasso, como a Torre de Babel. Pois pensou o homem na sua arrogância, que construindo uma torre pudesse chegar ao cume dos céus, e ele ali, neste cume dos céus, protegido por esta torre, pudesse estar livre das ameaças e dos perigos da vida. Tanto é que isso não é verdade, que essa torre erigida, ela é derrubada e caída ao solo. Por quê? Porque não tinha a mão de Deus protegendo e dando estrutura e sustentação, pois a nossa verdadeira rocha é Jesus Cristo. Então, se você, neste momento que ora nos escuta, está apoiado na arrogância, na prepotência, de achar, que a tua capacidade, a tua inteligência, os teus estratagemas, a tua forma desenvolta de resolver os problemas, ou mesmo o teu dinheiro te livrará e te dará proteção, você está enganado. Portanto, meu amigo, minha amiga, se volte para Jesus. Nele está verdadeiramente a proteção que você precisa, diante das ameaças da vida. E vemos cenários como esse, da destruição desoladora da Torre de Babel após ser derribada ou ser destruída, vemos nos dias atuais, nos dias de hoje. Verdadeiros impérios são derrubados, verdadeiras cidades protegidas por verdadeiras muralhas, verdadeiros campos de vigilância, de tecnologia moderna, não são capazes de proteger, não são capazes de dar fortaleza e de proteger essas pessoas. Exemplo disso, o Pentágono, por exemplo, Na época da derrubada ou da tragédia supostamente vivenciada pelos norte-americanos, quando teve os aviões e derrubaram aquelas torres gêmeas, estávamos diante de um país continuamente vigilante em relação a essas catástrofes, essas ameaças externas. E nem por isso o Pentágono foi capaz de livrá-los daquele terrível e marcante histórico acontecimento das derrubadas das Torres Gêmeas. Quem não se lembra também da história do Titanic, que na sua primeira viagem, esse enorme navio não voltou a ser atracado, porque na sua primeira viagem ficou pelo caminho. Porque alguém ousou na sua arrogância de dizer que nem Deus afundaria o Titanic. Então, essa e outras histórias só nos comprovam, meus queridos, que nós, seres humanos, sem Deus, nós não somos nada. Então, arrependa-se enquanto é tempo, volte-se para Deus, humilhe-se diante de sua presença, porque só assim
nós teremos a maior de toda a segurança e seguro que precisamos de vida, que é a salvação que está exclusivamente nas mãos de Jesus. Que Deus abençoe, reflitam e até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.